Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um episódio do da Geopolstar. Um episódio que voltará a centrar-se à volta do debate, do pensamento crítico, que é a nossa principal fonte de inspiração e objetivo com este tipo de iniciativa. Hoje vamos falar muito rapidamente do conflito ucraniano e naquilo que quer eu, quer o Eduardo concordamos que é a solidificação daquilo que abordámos no episódio passado, que é a passagem de uma próxima fase, a evolução do conflito para uma próxima fase. No episódio anterior falamos sobre aquilo que parecia o desacelerar de uma contraofensiva, aquilo que parecia ser o fraquejar da mesma. Este episódio vamos abordar as evidências que mostram isso ou as consequências dessa mesma realidade. E tendo dito isto, passo já a palavra ao Eduardo para começarmos a falar sobre este tema. Muito boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui em companhia de Daniel, em companhia de todos aqueles que nos ouvem. É isso que nos alimenta. E hoje, mais uma vez, vamos voltar a falar da Ucrânia. E, de facto, Daniel, eu acho que podemos começar logo por dizer que todas as nossas suspeitas e o nosso debate nos últimos tempos tem vindo a confirmar-se constantemente. Nós debatemos sempre que a contraofensiva ucraniana tinha pouco potencial, poderia ameaçar as linhas defensivas russas, mas tinha pouco potencial na conquista de resultados substanciais. E para já, no terreno, isso demonstra-se. Os ucranianos afirmam ter conquistado cerca de 8 aldeias com esta contraofensiva e derrotado 46 unidades militares russas. Em contrapartida, os russos só neste domingo, penso eu, ou segunda, repeliram cerca de 120 ataques à cidade russa de Belgorod e já destruíram milhares e milhares, fala-se, a especulação e os números variam, de veículos armados, a maior parte deles fornecidos pela NATO, e de tanques. Aliás, há prémios individuais a ser dados a soldados que consigam abater, sobretudo, os Leopards alemães. Uh, de facto, a situação está um bocado crítica. Está um bocado crítica para a Ucrânia, porque a Ucrânia ainda não conseguiu verdadeiramente perfurar a linha defensiva russa. Os maiores avanços que as Forças Armadas ucranianas têm tido na contraofensiva têm sido na zona sul, mas ainda assim tem sido algo restrito. Shoigu já veio dizer que a Ucrânia, neste momento, por questões de desespero, já está a atacar zonas que não são zonas ativas dentro das hostilidades, ou seja, já estão a atacar território russo de forma extensiva, porque, mais uma vez, indo ao encontro daquilo que nós já falámos, para o desviar de meios por parte dos russos, para que os ucranianos tenham uma resistência por parte dos russos mais reduzida e possam ter mais ganhos substanciais. No meio disto tudo, o que nós começamos a ver cada vez mais, e embora a narrativa mainstream não nos demonstre isso, e os meios de comunicação ocidentais meio que tentem abafar um bocado essa situação, está a começar a haver uma ruptura entre aquilo que é a Ucrânia e o Ocidente, no que diz respeito às justificações e às consequências dos erros e do insucesso desta contraofensiva. Porque, se por um lado a Ucrânia tem acusado o Ocidente de fornecer material estragado, que precisa de manutenção constante, de não fornecer o material suficiente que está previsto nos contratos assinados, por outro lado, os Estados Unidos da América, acima de tudo, reconhecem que há falta de material, há falta de linhas logísticas suficientemente sustentáveis para uma contraofensiva real e eficiente, e também há falta de força humana e de treino por parte dos ucranianos para que a contraofensiva seja bem sucedida. Eu sublinho as declarações que alguns oficiais ucranianos deram ao New York Times, não sei se foi ontem ou anteontem, Uhum. em que eles apontam esta questão. O New York Times, que como nós sabemos é um dos mídia mainstream dentro dos Estados Unidos, e para ter oficiais ucranianos a dar estas declarações ao New York Times é porque a questão de facto é grave e será Uhum. um ponto de contenção muito grave. Em contrapartida, Jens Stoltenberg, o secretário-geral da NATO, enquanto reporta ao presidente Biden que os ucranianos estão a fazer progresso no terreno com esta contraofensiva, por outro lado, em declarações oficiais, depois de reuniões, diz aos jornalistas que a NATO não pode continuar a fornecer armamento à Ucrânia porque a sua indústria de defesa está completamente esgotada. E é preciso uma retransformação das economias europeias, aquilo que nós também já temos vindo sempre a falar, Uhum. Uhum. uma reorganização da base industrial europeia para que a indústria da defesa possa vir novamente a prosperar. O que eu te pergunto, Daniel, no meio disto tudo é em que ponto de situação nós estamos realmente neste momento e o que é que pode acontecer no futuro, tendo em conta estes factos?
Eu acho que é assim, o ponto de situação é esse mesmo, é começarmos a ser confrontados com a realidade, com aquilo que muitas pessoas iriam falando e foram falando ao longo destes últimos meses sobre que uma contraofensiva poderia não dar os resultados que se esperavam, que quais seriam os custos também para a Ucrânia de fazer uma coisa dessas, muita gente a equiparar uma contraofensiva à Battle of the Bulge, não é? Em que seria o último grito, seria a última manifestação de força e com isso esgotar da última capacidade de resistência, não sei. Aquilo que eu sei é que, por exemplo, hoje temos aqui no Expresso a noticiar que a ofensiva ucraniana faz com milhares de baixas, mas temos outras fontes que revelam que há problemas. Por exemplo, mesmo tu falaste no The New York Times, e temos o The New York Times como uma grande peça, basicamente a dizer que os ucranianos neste momento têm que escavar sepulturas antigas para depositar os novos soldados caídos. Por isso também revela que o número de perdas está a ser considerável e difícil de gerir ou de lá está, gerir se calhar é a melhor forma, porque como é que se gere tanta morte, como é que se efetiva depois o depositar dessas pessoas sem serem em valas massivas e comuns, não é? Com alguma dignidade para as memórias dos mortos e para as famílias que lhes sobram no fim do conflito. É complicado, mas é aquilo basicamente que tu também já estavas a demonstrar que é, começa a haver rupturas, começa a haver brechas, quer na narrativa, quer nos aliados, quer em todos os lados, porque criou-se uma ideia inicialmente, e eu acho que quase toda a gente tem isso bastante presente, que era o Ocidente fornece armas de próxima geração, armas atualizadas, e a ucraniana faz uma contraofensiva, e os ucranianos fazem uma contraofensiva e com isso derrotam os russos. Era basicamente a ideia. Não se fornecia tanques, depois forneceram-se tanques porque era essa a ideia. Os F-16 também estão nessa linha. Já se começa a falar em fornecer ATACMS também, que são mísseis de longo alcance, com mais alcance ainda do que os HIMARS que foram fornecidos. E Vamos, não é? isso mesmo. E lá está, parece que essa narrativa começa a despedaçar-se. Storm Shadows, Leopards, tudo isso tem ajudado, tem criado mais perdas do lado russo. Acho que Putin admitiu que nas primeiras horas ou nos primeiros dias da contraofensiva os russos perderam cerca de 50 ou 60 tanques de combate nas manobras de defesa. Se esse número estará a ser subestimado ou não, não sabemos, mas é uma admissão de que efetivamente há brechas, há estragos, há danos, como sempre em qualquer conflito. A questão é qual é o lado que consegue sustentar esses danos durante mais tempo. É sempre a velha questão, não é? E aquilo que nos parece, ou pelo menos que a mim me parece ressaltar, é que lá está, a narrativa começa-se a quebrar. Temos estas críticas, temos estas pequenas brechas no meio da névoa. Temos, por exemplo, acho que foi ontem, anteontem, ou a semana passada ainda, mesmo no fim da semana, que se começou a avançar uma ideia de que era possível ou seria necessário pausar a contraofensiva. Quer dizer, pausar a contraofensiva é ela parar. É, quando for relançada de novo, é uma nova contraofensiva, porque as condições no terreno mudam, o tempo muda também. Esta contraofensiva foi extremamente adiada. Era para ser logo ali no fim do inverno, início da primavera. Estamos no verão, neste momento. Mas ainda assim parece precipitado, não Sim, sim. Parece é? efetivamente que sim. E aquilo Pela que falta de preparação tão evidente que existe, parece demasiado, até precipitado. quer dizer, eu vi um analista a dizer que era impossível ser de outra forma porque as tropas treinadas na NATO acho que tiveram cerca de 6 meses de treino. Qualquer coisa desse género. No melhor dos casos, não é? Quem tenha estado mesmo 6 meses a treinar. Mas temos que pensar que foram treinadas um pouco por todo o território NATO, ou seja, em várias línguas, vários tipos de traduções, vários tipos de equipamentos, equipamentos que nunca aprenderam, tropas que se aprenderam num outro tipo de sistema têm que esquecer tudo o que aprenderam e aprender de novo. E basta pensarmos que uma tropa normal, um contingente de forças militares normais, sem ser tropas especiais, tem treino básico, a recruta, são de 3 semanas ou mais, não é? Quer dizer, falamos às vezes até de meses, se calhar 3 semanas é só aquela parte final condensada, mas
Falámos às vezes de uma semana de campo para os começar a adestrar à dureza do que é estarem fora de linhas de logística efetivas e terem que subsistir com os meios que têm. Quer dizer, isso basicamente, mesmo que seja 3 semanas de treino básico, é um mês. Não se espera que depois de treino avançado se consiga fazer em 5, não é? A maior parte das tropas mais bem treinadas norte-americanas, que não são tropas que são mobilizadas, ou seja, são voluntários, são pessoas que querem efetivamente fazer aquilo, têm anos de treino para conseguirem operar da melhor forma possível. E nós estamos a dar 6 meses em condições muito variadas, muito dispares, certamente. O que é que nós esperaríamos daqui? Não é? Um milagre, Por isso, talvez? eu, não é questão, é questão de ser um milagre e é questão de tapar um bocadinho aquilo que é a visão real das coisas. Porque há uma série de oficiais russos, é o Shoigu, é o Medvedev, é o Putin, também o líder das secretas russos, o Sergei Naryshkin, falam que esta contraofensiva está a ser sim operada por elementos NATO, com alguns soldados ucranianos a fazerem parte da mesma. Que vale o que vale, não é? A informação pode ser irreal, é propaganda, há sempre esta névoa da propaganda política por trás. O que nos quer dizer que, só para ir ao encontro daquilo que estavas a dizer há um bocado, que os próprios russos têm essa percepção que os ucranianos não tiveram o treino suficiente e a preparação suficiente para poderem operar sequer estas armas. E se os estão a fazer, para além de mal preparados, estão a ter que ter ajuda de quem as opera efetivamente, que são as tropas da NATO. Sim. Por isso é que já se fala, e a narrativa também está a adensar-se nesse sentido, da guerra aberta contra a NATO. Putin hoje afirmou diretamente que a Rússia estava preparada para uma guerra contra a NATO. Vai um bocado ao encontro, e assim um bocadinho de forma macabra, com a forma que nós acabamos o nosso último o episódio, a deixar Sim. no ar a ideia de que está-se a desenhar uma oportunidade, uma janela de oportunidade perfeita para uma guerra direta entre NATO e Rússia, em que a Rússia aparentemente pode ter algum tipo de vantagem, que a NATO não está nada preparada para essa guerra. E, portanto, isto é uma situação totalmente preocupante. Até porque, e eu acredito que tu ias falar disso, vamos ter Uhum. a cimeira da NATO bastante próxima. Precisamente. Em que ponto é que nós vamos estar quando chegarmos a essa cimeira? Até para a Ucrânia, não é? A questão da adesão da Ucrânia. Porque os países da NATO estão cada vez mais divididos e com informações e declarações cada vez mais contraditórias. Eu diria que os Bálticos e a Polónia são os que têm a postura menos ambivalente, mais fixa, mais. Mas Uh, até esses já começam a recuar um pouco. é isso. Que eu vi umas declarações também ontem, e já começámos a ver países que andam sempre de pé atrás, não sabem muito bem para que lado puxar, porque, por um lado, querem amarrar-se à questão da não perda da face, não é? Porque Sim. esta guerra, numa lógica manicaísta do bem contra o mal, nós temos continuado do lado da Ucrânia e pintaram isto como uma guerra moral do bem contra o mal, não é? Uhum. Mas, por outro lado, começam a ver a realidade do terreno, que a Ucrânia, de facto, não vai ter ganhos assim tão substantivos e que uma ida para a mesa de negociações neste momento seria uma ida para uma mesa de negociações numa posição completamente inferiorizada, quanto mais uma vitória no terreno de batalha. Sim. Portanto, o que é que tu achas que vai sair desta cimeira e o ambiente que vai estar nesta cimeira? Eu era precisamente isso. Eu lembro-me ainda também que há cerca de um mês, dois, haver muitas declarações, muito burburinho à volta do que seria Vilnius, que Vilnius seria uma cimeira ahm, ímpar, que seria uma cimeira de avanços muito grandes para a aliança. Espera-se que em Vilnius a Suécia entre, finalmente, para a aliança. Vamos ver se os turcos vão viabilizar isso ou não. É uma questão de tempo. Erdogan reforçou a sua liderança, por isso a partir de agora já não precisa do argumento e da rigidez para com a Suécia para questões políticas. Vamos ver o que é que sairá daí. Mas é isso mesmo, é o que é que vai chegar à Cimeira de Vilnius? Como é que a Ucrânia vai chegar lá? Vai chegar uma Ucrânia, que era aquilo que parece que o Ocidente queria, com vitórias no terreno, uma Ucrânia vitoriosa, capaz que, se continuar a receber ofertas e apoio do Ocidente, consegue continuar a fazer a guerra do bem contra o mal, a repelir os invasores e os orcs russos, como alguns lhe foram chamando, ou vai ser uma Ucrânia na mesma imagem que tem perpetuado, com necessidade de armamento, com necessidade de ajuda humanitária, com necessidade de reconstrução, com necessidade de sustento.
Vamos ver. Eu acho que neste momento começa-se a perspectivar mais esse sustento, devido à incapacidade e até à sugestão, lá está, do parar da contraofensiva. A contraofensiva que foi forçada para ter resultados, para estimular mais apoio, que agora vai parar, que vai resultar em poucos resultados e que vai catapultar uma Ucrânia para a necessidade de mais armamento, porque ele foi utilizado de forma, se calhar, não tão satisfatória como estavam à espera. Não sei, há aqui uma questão extra que temos que continuar a pensar, que é, até agora, tu próprio já disseste, Stoltenberg diz que a nossa capacidade de produção industrial está derretida, a Europa não consegue produzir, os Estados Unidos também pouco mais conseguem fazer, e a Ucrânia continua a necessitar de armamento, continua a necessitar de fornecimento do Ocidente. Se até E agora nós fornecemos. Diz, Eduardo. serão vias alternativas necessariamente. E a questão é, se até agora nós fornecemos stocks que tínhamos parados, e se calhar daí vêm essas críticas, que é o que era equipamento que estava estacionado, que estava sem uso, e sem uso porquê? Por avarias, seja o que for. Faz lembrar aquele velho ditado que é: um carro parado deteriora-se mais depressa do que em andamento, não é? Muitas vezes acontece isso ao equipamento. Mas ao mesmo tempo, se tudo isso, ok, sendo verdade ou não, nós estávamos a fornecer o que tínhamos guardado. Neste momento, daqui para a frente, vamos ter que fornecer aquilo que produzirmos. E numa indústria que está dilapidada, que foi alvo de um desinvestimento maluco, isso vai significar o quê? Mais postos de trabalho, o que pode ser bom ou mau, dependendo de quem os estimula. Sendo a indústria da defesa, vai ser o Estado, vai ser dinheiro dos contribuintes a pagar, o que Também vai públicas também. vai aumentar a dívida pública, vai aumentar taxas de inflação e, tendo necessidade de reconstruir esse tipo de indústria, quer dizer que mesmo a parte da infraestrutura está dilapidada ou não existente. O que quer dizer que vamos ter que usar equipamento ou espaços que já estão em funcionamento, estão capazes de produzir, para redirecionar a sua produção para a indústria da defesa. Ou seja, vamos simplificar isto. Em vez de termos móveis a ser produzidos numa fábrica, vamos ter armamento. Quer dizer É quase que são na indústria pura de guerra, no é contexto quase isso. de uma guerra mundial. A transição, no fundo. Porque não A há Europa, tempo, não há a capacidade de Europa investimento. é débil nesse sentido, que é isso. Nós no último episódio até falámos da questão de a Europa estar a reforçar o investimento em defesa, estar a reforçar o número de importações de armas, a percentagem, tudo isso. Mas é como o Daniel diz, este processo será um processo transversal, não é? É como tu dizes, Daniel. É um processo que necessariamente terá que ser transversal e implicará quase que a totalidade da economia e uma reorientação da economia para uma economia de guerra. E depois vimos que as clássicas questões. O nível de vida dos europeus anda a piorar, o bem-estar das pessoas anda a piorar, a inflação anda a aumentar, as taxas de desemprego também. Estamos a ver a extrema-direita a crescer outra vez em vários países europeus. Líderes que têm uma postura muito forte pró-NATO e pró-guerra da Ucrânia estão a ficar cada vez mais fragilizados. O Pedro Sánchez aqui em Espanha, vimos isso nas últimas eleições locais e ou assim, não quero estar enganado, mas o que nós vemos é as populações neste momento têm outras preocupações. O seu bem-estar, a qualidade de vida está cada vez mais reduzida. Se veem os seus governos a reorientar os investimentos públicos para a indústria da defesa, isto é um ciclo vicioso, não é? Se os hospitais não funcionam e nós andamos a construir tanques, onde é que é preciso o dinheiro? E construir tanques não é construir tanques para a nossa própria defesa. O problema que eu acho que os políticos ainda A não indústria perceberam. pode dar emprego e tudo isso. É Mas isso, não é só para a nossa economia. é isso. Mas é um emprego que é inflacionado, ou seja, porque é diretamente fornecido através do Estado, não é iniciativa privada, não é uma economia a crescer, é uma economia que cresce a auto-alimentar-se de si É mesma. que uma praia que considera a ordem espontânea. É isso. Cada ordem espontânea, o Estado deve Basicamente, incentivar as leis. Aí é forçado. Não é? isso É isso. mesmo. E basicamente faz aquilo que é uma regra da economia básica, que é quando tu falas em transições em curto prazo, tu não consegues, lá está, tu não consegues criar infraestrutura extra. Tu tens que usar aquilo que tens. E ativa aquele nexo grande entre butter for guns, or guns for butter.
tu tens que ter um peso e uma medida, não é? Quanto mais armas produzes, menos manteiga consegues produzir, e manteiga neste caso é menos bens de consumo em si. Primeira necessidade também. Isso mesmo. E isso vai ter que ser um custo, um rácio que os governos vão ter que fazer. Pior de tudo, que eu acho que isto depois vai começar a influenciar cada vez mais a opinião pública e daí fragilizar os governos, como estavas a dizer, é o quê? Se fosse equipamento que fica do nosso lado, que é um seguro, uma garantia para o futuro, para a nossa defesa, é uma coisa. Quando falamos em equipamento que chega à Ucrânia e derrete, porque opá, existe uma força russa que está a derreter, não é? Quer dizer, 30% de todo o equipamento enviado, se isto for verdade, claro, óbvio, não é por aí que estamos a ir, mas nem que seja 10% já desapareceu, quer dizer que tudo aquilo que nós estamos, não é tudo, mas uma boa parte daquilo que estamos a produzir, nem sequer consegue grandes ganhos, não é? Os ganhos no terreno são curtos. Eu posso mostrar aqui o mapa que lá está, aquele mapa que tem uma associação à Ucrânia e em que a oitava vila conquistada é esta aqui de Piatikatki. E quer dizer, isto depois, quando é traduzido por miúdos, é uma vila de 5 casas. Não é uma vila, nem é uma aldeia, é um pedacinho de terra, não é? Um pedacinho com campos. Quando alguém se amarga uma vitória dessa natureza é porque a situação está muito mal. E isto lá está, eu quero reforçar aqui mais uma vez. Nós não estamos a criticar o lado ucraniano. Pelo contrário, nós até estamos a perceber é que se calhar o lado ucraniano foi forçado a ter uma atitude que se calhar não queria. Zelensky falou várias vezes que precisavam mais armas, não estavam prontos e tudo mais. A questão é, depois a narrativa continua em frente, continua a ter que se sustentar e a dizer que as coisas funcionam, mas começa a fraquejar e a falhar. Que é, por exemplo, temos aqui alegações internas do PCP quando o Metsola, representante europeia, veio cá a Portugal e o PCP diz, devolve a Metsola e questiona se não incomoda o poder nazi na Ucrânia. Temos aquela narrativa, pronto, sabemos claramente que os russos agarram-se a um lado, os ucranianos a outro, o Ocidente depois também fica no meio, sem tentar perceber. Mas quer dizer, são várias fontes que começam a aparecer. Ao mesmo tempo temos aqui no Zero Hedge, um meio de comunicação supostamente independente, mas que nos pergunta, que nos diz que os jornalistas estão a pedir a soldados ucranianos para esconderem as suas insígnias de extrema-direita, nazis. É complicado porque começamos a perceber que fomos levados a crer que a contraofensiva iria ter grandes resultados. Não é necessariamente o bem contra o mal. É isso mesmo. Precisamente o que tu disseste. Era o bem contra o mal inicial e agora, como é? A luta como a pintar. Eu acho que, e agora entrando até na última questão do nosso debate de hoje, isto dificultará imenso a ida para a mesa de negociações e a paz, não é? Nós estamos sempre a bater na tecla e tem sido sempre o nosso ponto mais assente, que é a falta de vontade, capacidade também, de uma solução negociada. O Putin tem falado abertamente da necessidade da criação de uma zona sanitária que lhe garanta segurança. Então vejamos a lógica aqui no meio disto tudo. Se o Ocidente continua a fornecer armas de longo alcance à Ucrânia, quanto mais caças, mais larga terá que ser essa zona sanitária, ou seja, mais território ucraniano Putin necessitará de exigir por via a criar essa zona, uma zona tampão, digamos. Exigir ou conquistar, porque isso depois também... O que retarda uma paz negociada. Ou a Ucrânia cede este território na mesa de negociações ou terá necessariamente que o perder na batalha. Porquê? Legalmente o Zelensky já proibiu qualquer tipo de solução negociada com o Putin. Acho que em outubro do ano passado, não é? Emitiu um decreto presidencial a proibir qualquer tipo de solução negociada com o Putin. Ou seja, temos essas posições praticamente irredutíveis a nível de exigências. O Putin também já disse, não irá para a mesa de negociações novamente se o Ocidente continuar a fornecer armas à Ucrânia, que é algo que o Ocidente se tem recusado a fazer, e o Zelensky, pela necessidade de ter que defender o seu país, também continua a fazer os apelos recorrentes à necessidade dessas armas. Claro. E deixa-me só interromper, mas dou só mais 2 exemplos disso mesmo, do fornecimento, que é...
o pedido ou o desejo de comprar 1000 CV-90s à Suécia, CV-90s que depois vão ser produzidos em conjunto pela República Checa e pela Eslováquia, e ao mesmo tempo também a questão de que Israel possivelmente irá enviar os seus tanques Merkavah, são tanques muito bons em termos de proteção das tripulações, para a Europa, que depois possivelmente podem ser reenviados para a Ucrânia. Por isso, é isso mesmo. O mercado até tem um sistema diferente do tanque europeu, porque a blindagem é diferente. Sim, sim, Israelitas, o motor está à frente, tem blindagem ativa. É um tanque muito bom em termos de proteção das tripulações. Segue a lógica israelita, que é se eles querem proteger o seu povo acima de tudo, eles não se importam em perder equipamento, não é? O equipamento tem que proteger a geração que já foi atacada, não é? Atacada pelos nazis e tudo mais. Mas é um equipamento que em situação de guerra e não numa guerra assimétrica, certamente irá também sofrer perdas, não é? Não podemos ser hum, muito otimistas nesse aspecto. até porque, e agora, indo um bocadinho à questão de que quem está a procurar uma paz, eventualmente sustentável, são os países que mais estão a sofrer com a guerra desde o início. Os países africanos, uma série de países africanos, eu passo a elencar porque eu acho que é uma questão de respeito, também sabemos que países é que são. Sem dúvida. Delegações da Arábia Saudita, Senegal, Congo, República do Congo, Zâmbia, Egito, Uganda e Comoros visitaram quer Kiev, quer São Petersburgo para procurar uma solução de paz negociada e iam com uma série de propostas, com vários pontos, para uma paz negociada. Chegaram a Kiev e Zelensky disse que sem a retirada das tropas russas do território ucraniano essa paz não existiria. Posteriormente foram a Moscou e apesar de o presidente Putin considerar essa proposta muito meritória, disse que era totalmente insustentável, porque a Ucrânia não quer uma solução negociada. E Putin fez uma coisa, que foi uma manobra de relações públicas até bastante sagaz da parte dele, mas também demonstrou um bocadinho aquilo que nós temos vindo a falar. Já havia um acordo negociado para uma paz entre a Ucrânia e a Rússia, que foi assinado no ano passado, quando os russos estavam em Kiev, não é? E os russos saíram de Kiev quase como uma concessão para esse acordo ser assinado. E os oficiais ucranianos assinaram. Só que esse acordo depois foi rasgado. Era um acordo com 18 pontos ou coisa assim. E Putin dizia: Nós não nos abstivemos nunca de uma solução negociada. A Ucrânia é que o fez sempre. Agora, não se admirem que a luta territorial, a luta no campo de batalha, seja agressiva, porque a Ucrânia não quer uma paz negociada. Nós vamos concretizar os objetivos da Operação Militar Especial, que é o que ele chama, que é uma guerra, no fundo. Não é? O direito internacional está em guerra, Claro que por sim. aí do outro. Sim. Pelo terreno de batalha, se não conquistarmos pela mesa negociada. Isto para chegar à conclusão que há estes esforços meritórios, países que 40% do seu consumo de trigo é de importações vindas da Ucrânia e da Rússia, que com a suspensão do acordo dos cereais estão a ver uma crise alimentar a agravar-se. Países que sentem a necessidade e a urgência de se unirem para a elaboração de uma proposta substantiva, veem-se barrados com não o lado russo, mas o lado ucraniano. Né? Não estou a dizer que a Rússia tem uma postura melhor, como é óbvio, porque neste momento, como está numa postura superior a nível de ganhos militares, naturalmente que também tem mais legitimidade Projeta. para dizer este tipo de coisa. Claro. Mas vemos que não há vontade dos dois lados. Porque, e agora a minha perspectiva, assim um bocadinho de maneira ousada, mas também um bocado crua, eu suspeito muito que a Ucrânia não vai conseguir muitos ganhos militares nesta contraofensiva nem nos próximos tempos. E os ganhos que tiver vai-se agarrar a eles como se tivessem o maior valor simbólico do mundo. Porque, e nós já falámos disso no último episódio, Stoltenberg já fala abertamente disso, o Macron já fala abertamente disso. A Europa só está disposta a ir para a mesa de negociações quando a Ucrânia estiver numa posição de força, em que, e era o que esta ofensiva visava concretizar, a Ucrânia ter ganhos substantivos no terreno para sair à mesa de negociações. Deixa-me só acrescentar aqui um detalhe e depois tenho uma questão para te fazer, Eduardo. Isso faz-me lembrar mais uma vez a questão do conflito no Vietnã, em que a partir de certa altura as ofensivas francesas começam a fraquejar, começa-se a perder a capacidade de gerar resultados efetivos no terreno, e em que a posição das elites políticas começa a ser de travar o combate para ganhar, ter alguns ganhos que permitam salvar a cara no momento das negociações, que não seja uma mera capitulação. E que isso depois, mais tarde, veio trazer o quê? O crescer do conflito, o envolvimento dos Estados Unidos diretamente e tornar uma questão que era
colonial de um poder europeu e passou por uma questão global quase de um poder hegemónico. Esperemos que não seja isso que vai acontecer. Nós temos vindo a antever isso, mas eu queria te fazer aqui uma questão, porque é assim, eu não sei se foi muito noticiado aqui em Portugal, não estive muito atento, mas nós sabemos que a comitiva do presidente da África do Sul ficou retida na Polónia enquanto lá está, se deslocava para a Ucrânia e para a Rússia no sentido dessas negociações de paz. Eu queria te fazer uma questão. Em termos diplomáticos, que é a tua praia, é a tua paixão e que tens um conhecimento ímpar certamente nessa área, o que é que isto significa? O que é que significa o Ocidente estar a prevenir uma terceira parte de contactar com os beligerantes, de continuarem a fomentar a necessidade e o desejo da paz? O que é que podemos tirar daqui? Sinaliza um bocadinho aquilo que foram sempre as tentativas de negociar uma solução para o conflito israelo-árabe. Só o Ocidente, ou neste caso os Estados Unidos, é que podem ser o mediador. Porque não há uma terceira parte que o Ocidente vai confiar. Nunca, vão ser sempre acusados de nunca serem verdadeiramente neutros. É a China, os países africanos que também têm relações íntimas com a Rússia e se têm recusado a condenar abertamente a guerra da Rússia. Uma postura que o próprio Putin já apelidou de uma postura até bastante sagaz, não é? No sentido desses países africanos. Mas que vai ser sempre fonte de contenção da sua relação com o Ocidente. O que isto demonstra é precisamente aquilo que tu estás a dizer. Se houver uma paz negociada, a Ucrânia só irá para a mesa de negociações com o aval do Ocidente. Não é com a mediação de uma terceira parte, que sejam potências médias ou potências pequenas que se juntem num esforço conjunto de mediação para criarem um interlocutor entre as duas partes. Que aconteça isso. Sem o aval do Ocidente, isso nunca acontecerá. E o Ocidente não pode ir para a mesa de negociações neste momento. Pois. E, porque isso seria a perda total da face. Mas Isso isto é que, também não é grave para o mundo diplomático em si? Ou claro, seja, os esforços isso é diplomáticos uma serem quebra do protocolo. parados? É uma quebra de protocolo. E demonstra que a diplomacia não é a solução ideal que se vê para um conflito. A diplomacia é sempre a solução ideal que se pode existir para um conflito. A solução negociada é sempre a melhor solução. Quando esse tipo de acontecimentos decorre, o que nos demonstra é que aqui só há o desejo de uma solução negociada depois de mais perda de vidas, não é? Depois de mais conquistas militares. Ou a continuidade do esforço militar em si, e não a solução negociada. Permite-me Isto então outra questão, que é... é a atividade diplomática. Sim. A questão que eu tinha é, decorrente daquilo tudo que fomos analisando, de todas estas questões, eu também queria acrescentar aqui só uma nota para não me esquecer, que parece-me ir em conta aquilo que tu também dizes neste momento de crescimento, de projeção da capacidade russa. Há algumas análises que têm saído que parecem revelar que os russos projetam o fim do conflito para o fim de 2024, que à partida irá englobar as eleições norte-americanas e também possivelmente as eleições E as eleições ouçam. sim, e as eleições também na Ucrânia, apesar de Zelensky, por exemplo, temos aqui esta notícia, ter dito que enquanto tiver a lei marcial em vigor não haverão eleições. Eu não sei se criticaria ou não, mas gosto sempre de lembrar que os Estados Unidos tiveram duas eleições em momentos de guerra. Uma primeira durante a Guerra Civil, que é uma guerra fraturante e edificadora da personalidade norte-americana, e uma segunda durante a Segunda Guerra Mundial. O Roosevelt. Isso mesmo. Parece-me problemático para a narrativa da democracia, da defesa da democracia, quando há este tipo de suspensão. Vamos ver se os russos também não estão a jogar aqui com uma questão política, quer no Ocidente, quer na Ucrânia. Ou seja, E com a terminarem. própria, e com a própria Rússia, porque o Lavrov também já veio dizer que caso os americanos interfiram nas eleições russas, porque pode haver, não tanto no ato eleitoral, mas sim nos momentos pré-campanha, condicionar a população russa, Uhum, caso haja essa interferência, pode haver uma escalada. sem dúvida. E lá está, temos aqui mesmo a descrição da guerra de Clausewitz, que é a continuação de questões políticas por outros meios. Vamos ver. Mas a minha questão é: se a Ucrânia não consegue por si só, qual é a solução? Qual é a próxima solução? É que parece que paz não há.
Não há perspectivas. Não há forma nenhuma de conseguir isso. O que é que temos a seguir? NATO? Destruição. Eu acho que será a continuidade da destruição da Ucrânia, mas também prevejo que pode haver a possibilidade de uma escalada maior do conflito. A carta nuclear, que tem vindo a ser dita e redita várias vezes e utilizada de maneira até bastante leviana, uh, o uso de armas nucleares é um assunto tabu na comunidade internacional desde Hiroshima e Nagasaki. Né? É o fator Felizmente. disso máximo. Tu já me disseste isso, e acho que disseste isso também no último episódio, de um general norte-americano que fala abertamente do envio de armas nucleares táticas para a Ucrânia. Eu não sei se ela é general, eu tenho aqui, consegui encontrar o artigo. E basicamente, no fundo, aquilo que ele diz é para evitar um ataque russo nuclear é preciso a Ucrânia ter armas nucleares. E se há esta escalada, muito cuidado, porque a Bielorrússia já tem as armas nucleares russas. Isso mesmo, isso Ou mesmo. seja, não seria da Península de Kola, que é onde a Rússia tem a maior parte das suas ogivas nucleares, que elas seriam lançadas, poderiam vir a ser lançadas a outros territórios. Sim, E usar a carta nuclear é sempre um all-in, não é? Se isto sim. fosse um jogo de póquer, era um all-in. Mas é um all-in que não, só traz a derrota de todos, É isso porque mesmo. nós sabemos E que. o peso da radioatividade, até o facto da Ucrânia ter as maiores centrais nucleares da Europa, há que ter essa questão toda em consideração. E o, Porque a perda de face pode ser tão gigantesca. Eu acredito que o bom senso humano chegará a um ponto em que dirá: se calhar não vamos entrar por esse caminho, porque isto é a linha vermelha máxima. Não é? Uhum, Mas se começa a falar do envio de armas nucleares táticas, eu acredito é que o Ocidente vai começar a perder a opinião pública que tem do seu lado. pois. Que ninguém quer que isso aconteça. Não há uma única justificação no mundo que possa ser dada que justifique, passa a redundância, a utilização de armas nucleares, nem que seja como fator de dissuasão. Porque se a Ucrânia vai receber armas nucleares, é porque tem licença para matar, não é? Tem licença para as atirar. E a questão que se volta a ponderar e que já É a reação falámos russa. isso, e que já falámos num outro episódio que é todas as armas fornecidas pelo Ocidente não poderiam ser usadas na Rússia. Estão a ser usadas na Rússia. E se a Ucrânia recebe armas nucleares de dissuasão, como é que é a dissuasão? Vai dissuadir o quê? O que é que os russos já não vão fazer que não tenham feito até agora? Não é? Eu acho que aquilo que vai impedir é mesmo o uso de armas nucleares dos russos preemptivamente para impedir o uso nuclear ucraniano. É impedir que Kiev caia para a mão dos russos? Será? É isso? Eu acho que é dar uma faca a uma criança, com essa expressão. Né? É um bocadinho na esperança que ela vai saber como usá-la, mas não vai saber como usá-la. E Não pode sei, correr o risco de ser é lesionado. grave. Eu acho que a única coisa boa que as armas nucleares têm é a dissuasão, mas a dissuasão só se consegue não usando. Quando nós fornecemos dentro de um conflito aberto, num conflito em que está tanta pressão para ter ganhos, resultados, em que há uma necessidade até de lutar pela própria sobrevivência, porque ninguém põe em causa que os ucranianos estão a lutar pela sobrevivência do seu Estado e do seu povo. Ninguém põe isso em causa. Mas se uma pessoa tendo essa possibilidade, usa, não é? Os russos já disseram. Em caso de ataque ao poder político, em caso de ameaça real à subsistência do Estado, seja com armas convencionais ou armas nucleares, os russos usam a sua opção nuclear. Estar a Eu sei que fornecer isto, é uma falta de legitimidade total. Então o Irã foi invadido pela existência de armas de destruição maciça, porque o Saddam estava a utilizar essas armas contra a sua própria população, que apesar de ter usado o sarin na década de 80, que até acho que era norte-americano, o Iraque nessa altura era apoiado pelos americanos. Isso foi um argumento totalmente forjado. Queríamos correr o risco dos ucranianos, porque não vão ser só russos a morrer com armas nucleares, não não, é? Por não, muito morremos todos, porque a que teoria mede. sejam táticas ou estratégicas, as consequências são transversais, não escolhem nacionalidades. O E problema é que vamos as dar armas táticas. contra o próprio povo? Isso, isso. Não, Não as são táticas inimigos. vão pedir as estratégicas e as estratégicas vão voar de todas as partes ao mesmo tempo e aquilo que vai Basta, sobrar é um deserto basta nuclear. arrebentar a primeira, basta arrebentar a primeira que entramos aqui numa espiral e é o apocalipse. O relógio aproxima-se da meia-noite e dá-se aquilo que nós nunca quisemos que acontecesse. Isso mesmo. O apocalipse nuclear. É grave, a situação é grave. Eu acho que estamos mesmo no fim da nossa análise. Eu acho que
está-se a revelar aquilo que tínhamos antevisto um pouco, que há uma próxima fase e estamos a aproximar dela, estamos a ir em direção a ela. Resta-nos apenas esperar, resta-nos agir se começar a evidenciar cada vez mais esta questão do nuclear. Todos nós temos uma voz, todos nós em conjunto podemos opor-nos a este tipo de narrativas, a este tipo de ações. Esperemos também que haja capacidade para também opor ao alargar do conflito, porque é aquilo que nós dizemos sempre de início. Aquilo que nós gostaríamos de ver era o fim da perda de vidas, seja de que lado for. Que se resolvessem as questões territoriais, as questões identitárias, as questões de supremacia, seja o que for que lhe quiserem chamar. E quando eu falo de supremacia, a supremacia hegemónica dos Estados Unidos, neste caso, ou supremacia regional da Rússia, neste caso. Que se resolvam todas à mesa das negociações, com acordos, com discussões aguerridas, fortes, entre dirigentes políticos, porque o ditado também é velho. Os generais velhos sentados mandam os novos morrer no campo de combate. E isso é grave. Isso é grave. Muito bem, muito bem. E nunca nos podemos esquecer de que o poder tem um efeito real. Não é? Sim. Esquecermos do poder nas relações internacionais é a maior ingenuidade que pode haver. Porque isso condiciona tudo. Nós vemos aqui potências, uma potência do outro lado do mundo que está a zelar por uma área de influência e uma potência que é vizinha que está a zelar pela sua própria área de influência. Ou seja, por muito que a realidade mude e os líderes mudem e a sensatez das pessoas seja maior no sentido em que os líderes são pessoas mais razoáveis que se querem imiscuir de fazer guerra, há fatores que são permanentes. Sem Claro que é uma dúvida. visão um bocado positivista da coisa, não é? Claro. Se formos olhar numa lógica teórica das relações internacionais. E no fundo, depois somos todos peões na mão destes jogadores, não é? Mas cabe-nos a nós exigir melhores jogadores, melhores elites. Aquilo que temos dito. As elites É, estão desgastadas, mas temos que as renovar. Temos que exigir é, mais e melhor. Já sem estivemos dúvida perto alguma. do holocausto nuclear. JFK na altura preveniu isso, parou isso. Esperemos ter outros JFKs e outros Khrushchevs e outros líderes também fantásticos que houve na altura. Não vou chamar a Khrushchev um líder fantástico, mas teve a capacidade de negociar também. JFK, sobretudo, foi um bom exemplo porque não só evitou um apocalipse nuclear, mas eu não quero estar a ser teórico da conspiração, mas ele, como se opôs ao complexo industrial militar norte-americano, acabou por padecer com a própria vida. Sim. E muitos republicanos disseram que se houvesse um presidente democrata na história não votasse, era no JFK. Temos JFK, agora a ele prometeu uma reiteração. nova era, ele Sim. prometeu uma nova era para o mundo. Até vos convido a ver o discurso de inauguração dele. eh, e o discurso dele em Berlim também é muito bonito. Uhum. É muito bonito. E JFK tinha isso. Muitas vezes e nós já podemos estar aqui a entrar em outros debates, mas a maquinação já funciona de uma maneira tão perversa e profunda que mesmo que uma engrenagem tente rodar no sentido oposto, irá ser forçada a continuar a rodar no mesmo sentido ou a ser excluído. Bom, E nós como cidadãos, temos o dever de fazer como tu dizias, Daniel, zelar para que a máquina funcione sem bem. dúvida. Lá está. O intuito do nosso projeto também é esse, é estimular esse debate. Não é estimular conclusões, nem para um lado nem para o outro. É estimular o debate. Porque do debate é que vai nascer esse tipo de opinião pública culta e capaz de intervir e interagir. Eu só estava a dizer que temos agora o reiterar de JFK através de RFK Jr., Robert Fitzgerald Kennedy Jr., filho do irmão de JFK, que também foi assassinado e também Ok. tentou rodar contra a corrente. Vamos ver o que é que RFK agora faz. Tem também tido alguns resultados e as suas declarações parecem animadoras, mas também já está a sofrer bastantes ataques à sua personalidade e vamos ver o que é que daí vai resultar. Mas, de uma forma geral, terminando o episódio, dizendo que estamos a assistir ao progredir do conflito, mesmo no momento da sua estagnação, ou seja, o momento da sua estagnação parece estar a ser mais relevante do que o seu próprio progresso. Vamos ver o que é que os próximos tempos nos reservam, mas mantendo-nos atentos de que
Deveria haver efetivamente linhas vermelhas que não podemos ultrapassar, como sociedades, como cidadãos, como europeus, como cidadãos do mundo. Isto lá está, é muito idealista, mas o idealismo tem lugar mesmo perante um realismo que nos mostra a dureza da guerra e às vezes a tristeza que é da perda da vida humana em massa. Sim, sim. Porque se não concordarmos com Kant em muita coisa, até as propostas irrealistas que ele elaborou como uma solução política para o mundo, há um ponto em que Kant toca que eu acho que é um bocadinho irrefutável, que é a dignidade humana inerente. E todas Sem as dúvida. vidas humanas têm valor. E é nisso que nós nos queremos resguardar e salvaguardar e que gostamos de forçar. É o que o Daniel diz. Nós não procuramos conclusões nem soluções definitivas porque não somos videntes e não prevemos o futuro. Queremos estimular o pensamento crítico sobre estes assuntos para que não sejamos enviesados por preconceitos que já tínhamos sobre as coisas, para que procuremos a informação e nós, como cidadãos individuais, sejamos cidadãos informados o suficiente para tomar as melhores decisões possíveis. E depois isto transpõe-se para tudo e para a escala global. E no E fundo, com isso, para nos orientarmos por princípios e não por narrativas. Se temos o exatamente. princípio que a vida humana é digna, ela é digna, quer seja na Ucrânia, quer seja na Rússia, quer seja em África, quer seja nos Estados Unidos. Se temos o princípio de que a paz vale mais do que a guerra, então a paz vale mais sendo a perder território, sendo a perder, seja o que for, não é? E acho que só a instrução é que nos permite agarrarmos a princípios e fugirmos à propaganda, à narrativa, àquilo que usam para nos tentarem influenciar e manipular. Acho que no fundo, quer seja de um lado, quer seja do outro, reconhecemos que há essa tentativa de manipulação e temos que ser nós a tentar logicamente dizer o que é que faz sentido e o que é que não faz. Eu, da minha parte, concluo a minha intervenção. Agradeço a atenção do nosso público. Agradeço-te a ti sempre o teu tempo e as tuas contribuições, porque isto só faz sentido a dois, pelo menos, para não ser um diálogo monótono, para ser intelectualmente desafiante e rico pelos detalhes que cada um traz. E pronto, e passo-te a palavra para esta despedida. Não tenho a acrescentar muito. Ou praticamente mais do que a instrução também é prática. É um bocadinho na linha do que o Tocqueville dizia. As virtudes cívicas das pessoas só existem com a prática política constante. A Hannah Arendt também defendia isso, o Rousseau também defendia isso, numa perspectiva mais desatualizada, mas é no sentido em que nós, como indivíduos, queremos fazer. E só estando no terreno, tendo a terra nas mãos, é que nós percebemos o que é que as coisas funcionam. Porque eu e o Daniel estamos aqui num espaço de debate de ideias, mas nós também somos practitioners no sentido em que na nossa própria vida tentamos levar aquilo, estas máximas e estes mantras gerais que nós temos de estar abertos a novas coisas, não ter uma concepção pré-feita do mundo para tudo e para todas as relações que temos na vida e para tudo aquilo que nós fazemos. Pá, não é no sentido paternalista de estar a dar este conselho como se fosse a melhor maneira de agir no mundo ou como se nós agíssemos sempre assim, mas é no sentido de que nós devemos querer estar sempre a aprender. E isto, aprender não é só procurar, mas é também o fazer. E, e acho que é nessa linha que eu me despeço, Daniel. Como ao costume, um grande abraço para ti. É um prazer estar aqui e a todo o nosso público, a mesma coisa. Um bem-aja a todos. E é Mantenham-se isso. queridos. É isso. Lá está. Ouçam aquilo que o Eduardo disse. Acho que talvez seja possível reparar a sociedade com essas palavras, se todos as conseguirmos interpretar de uma forma humilde. Mais uma vez, mantenham-se críticos, debatam, não tenham medo, sejam ativos também. Até uma próxima.